Alguns monstros nascem da imaginação, outros surgem da realidade. Mas existem aqueles que atravessam o tempo e nunca são esquecidos. Hoje você vai conhecer a história real de Jack, o Estripador, o assassino mais famoso, misterioso e assustador de todos os tempos. Um homem que transformou Londres em um cenário de terror, humilhou a polícia mais poderosa do mundo e desapareceu sem deixar rastros. Se você gosta de histórias reais de crimes, mistérios não resolvidos e terror psicológico, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história não tem final feliz. Londres, 1888. A cidade dividida. Final do século XIX. Londres era a maior cidade do planeta, o símbolo do progresso humano, trens, fábricas, luz elétrica, riqueza, ciência. Mas nem todos viviam nesse lado iluminado. Existia um outro mundo dentro da cidade, um lugar esquecido, pobre, sujo e perigoso. O nome desse lugar era Whitechapel, um bairro onde milhares de pessoas viviam amontoadas em cortiços, sem saneamento, sem privacidade, sem esperança. Ruas estreitas, escuras, cheias de neblina, lixo e gente tentando sobreviver. A maioria das mulheres que moravam ali não tinha escolha. Para comer, muitas se prostituíam. Para dormir, muitas se vendiam. Para viver, muitas se perdiam. E foi nesse cenário que o terror começou. As primeiras sombras. Em agosto de 1888, uma mulher chamada Mary Ann Nichols foi encontrada morta em uma rua de Whitechapel. No início, a polícia achou que era apenas mais um crime comum. Afinal, violência era rotina naquele bairro, mas algo chamava a atenção. Não parecia um assassinato impulsivo, não parecia uma briga. Havia sinais de frieza, de método, de controle. Poucos dias depois, outra mulher apareceu morta, e depois outra, e depois outra. Todas pobres, todas prostitutas, todas sozinhas na madrugada. Whitechapel começou a entrar em pânico. Um assassino sem rosto. O que mais assustava não era apenas a morte, era a forma como tudo acontecia. As vítimas eram vistas conversando com um homem minutos antes. Um homem comum, bem vestido, educado, nada chamava atenção. Depois, silêncio. O assassino parecia surgir do nada e sumir do nada. Ninguém via correria, ninguém ouvia gritos, ninguém conseguia descrever seu rosto. Era como se ele fosse invisível. O nascimento do nome, Jack, o Estripador. O caso poderia ter sido esquecido como tantos outros. Mas então algo mudou tudo. Um jornal de Londres recebeu uma carta. A carta zombava da polícia, descrevia os crimes e prometia continuar. No final, havia uma assinatura. Jack the Ripper. Jack, o Estripador. A imprensa publicou, o povo entrou em pânico e o nome se espalhou pelo mundo. A partir daquele momento, o assassino deixou de ser apenas um criminoso. Ele virou uma lenda viva. O medo toma conta de Londres. Whitechapel entrou em colapso. Mulheres se recusavam a sair sozinhas. Donos de pensões trancavam portas. Homens armados patrulhavam as ruas à noite. A polícia aumentou as rondas, mas Jack sempre estava um passo à frente. Ele conhecia o bairro, conhecia os becos, conhecia os horários, conhecia o medo. Era como se estivesse caçando. As cartas do diabo. Outras cartas começaram a chegar. Algumas eram claramente falsas, outras pareciam reais demais. Uma delas vinha acompanhada de um pequeno pacote, supostamente com parte de algo que pertencia a uma das vítimas. A mensagem era simples. Jack não queria apenas matar, ele queria ser visto, queria ser lembrado, queria brincar com a cidade inteira. A humilhação da polícia. A Scotland Yard estava completamente perdida. Não existia DNA, não existia banco de dados, não existia câmera, não existia perfil criminal.
A investigação dependia apenas de testemunhas confusas e pistas quase invisíveis. Cada novo crime era uma derrota pública. A população perdia a confiança e Jack ganhava força. Era como se Londres estivesse sendo derrotada por um fantasma. Quem era Jack, o Estripador? Essa é a pergunta que atravessou mais de um século. Alguns acreditavam que ele era médico, pela forma como agia, pela precisão, pela frieza. Outros diziam que era um açougueiro, ou um cirurgião, ou um homem rico entediado. Teve até teorias envolvendo membros da família real, mas nenhuma prova, nenhuma confissão, nenhum rosto. Jack continuava sendo apenas um nome. Os principais suspeitos. Com o passar dos anos, vários suspeitos surgiram. Um dos mais conhecidos foi Montague Druitt, um professor que se suicidou pouco depois dos crimes cessarem. Muitos acreditam que ele era Jack. Outro foi Aaron Kosminski, um barbeiro que morava em Whitechapel e tinha graves problemas mentais. Mas todos os casos tinham o mesmo problema. Faltavam provas. Jack sempre escapava. O desaparecimento. E então, do mesmo jeito que surgiu, Jack sumiu. Os crimes pararam, as cartas cessaram, o medo começou a diminuir, sem despedida, sem prisão, sem explicação. Era como se ele tivesse entrado na neblina e nunca mais voltado. O legado do medo. Jack, o Estripador, nunca foi capturado, nunca foi julgado, nunca foi punido. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou eterno. Sua história inspirou centenas de livros, filmes, séries, documentários e teorias. Ele virou símbolo do mal invisível, do predador que anda entre nós, do perigo que não tem rosto. O verdadeiro horror. Talvez Jack fosse um homem comum, talvez fosse alguém doente, talvez fosse alguém extremamente inteligente. Mas a verdade mais assustadora é outra. Ele provou que alguém pode matar em uma cidade cheia de gente e desaparecer para sempre, sem nome, sem rosto, sem justiça. Jack, o Estripador, continua sendo o maior mistério criminal da história. Mais de 130 anos depois, ninguém sabe quem ele foi, mas o mundo inteiro ainda sente sua sombra. Se você chegou até aqui, é porque o medo te atrai tanto quanto a verdade. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Dark Legends, as lendas mais sombrias ganham vida. E lembre-se, alguns monstros morrem, outros são presos, mas os piores nunca são encontrados.